Oi, Ana, tudo bem? Eu tive que refazer algumas das minhas análises que eu já tinha feito, porque houve a inclusão de novos genomas anotados de cetáceos, que eu preciso incluir nas minhas análises. Então, eu resolvi gravar essa aqui, fazendo o primeiro gene que eu fiz, que é o TRNP1, e aí eu vou gravar exatamente todo o trabalho que você vai fazer, e ele vai servir de referência para você, caso você tenha alguma dúvida, além de, claro, anotações e reuniões que a gente faça, tá bom? Então, primeira coisa, eu recomendo bastante que você estude um pouco a árvore de mamíferos, tá? Para você entender aonde estão os cetáceos e com quem eles são relacionados. Basicamente, eu tenho um papel que é a árvore de mamíferos, e aqui eu tenho as principais ordens, e é nesse papel que eu tenho as espécies que eu uso no meu estudo. Porém, eu estou aproveitando que eu vou ter que refazer todo o meu estudo e eu quero padronizar os animais que eu vou pegar, porque antes eles estavam meio padronizados. Eu escolhia se a sequência não estava boa, eu tirava, se a sequência estava boa, eu conservava, e isso acabava gerando vários datasets com várias sequências diferentes de animais, então eu vou querer preservar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou baixar todas as sequências desses genes que eu tenho que analisar, vou fazer o alinhamento de todas elas, vou verificar, e eu acredito que, visto que o número de genes que eu tenho é 30 e poucos, a minha base de 6, que é o que eu tenho para fazer com esses genes agora, vai poder me auxiliar a dizer quais estão em boa qualidade e não estão em boa qualidade e passar uma régua e falar, essas espécies que vão oficialmente fazer parte do meu estudo. Então, dito isso, eu tenho aqui minhas espécies numa folhinha, mas eu vou trabalhar com elas e depois, obviamente, você vai ter acesso às espécies oficiais, digamos assim. E, além disso, claro, se surgir espécies novas de cetáceos, infelizmente, a gente tem um novo trabalho a fazer, a gente tem que incluir essas espécies, tá? Então, basicamente, eu trabalho apenas com o Eutéria, né? Eu trabalho apenas com Eutéria dentro de mamíferos. Então, Afroferia, Xernatra, Orcantoglires, que são Rodentia, Escadentia e primatas, e Laurazetéria, que são os carnívoros, cetáceos, Artiodactyla, Perissodactyla e os morcegos, como é que é o nome deles? Os quiróptera. Então, basicamente, são essas as ordens que eu trabalho, tá? E aí eu vou te ensinar o passo a passo de como é que eu faço tudo isso. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Eu vou compartilhar uma tela exclusiva, por quê? Porque aí você consegue perceber melhor, tá certo? Então, eu estou compartilhando com você uma tela específica. Isso é o NCBI, e eu entrei e só digitei TRNP1, tá? Então, eu vou fazer desde o começo aqui com você. Eu digitei NCBI no Google e eu digitei o GNTRNP1. Pesquisei. A primeira sequência que aparece é a de humano, porque provavelmente é a melhor bem resolvida, e você clica no botão ortólogos para poder ver, então, quais são esses genes ortólogos ali entre os animais que a gente tem interesse, tá? Quando você desce aqui para as ortologias, você vê que tem várias ordens separadas de tetrápodas. Provavelmente só existe esse gene em tetrápodas. Então, essa é a questão. Você vai em mamíferos, e aí você tem os marsupiais, os placentários e os monotrematas. Lembrando, então, que monotrematas são ornitorrincos e os marsupiais são os animais de bolsa. Esses a gente não trabalha, a gente trabalha só com os placentários, que são os eutérias verdadeiros, né? E aqui tem as várias diferenças entre eles, né? Eles não estão em ordem bonitinho. Então, vamos lá. A primeira que você vai pegar, e isso é importante, um dos meus scripts, ele vai trabalhar nessa ordem. Então, você sempre vai fazer do mesmo jeito. Você vai entrar em afroteria e vai selecionar as espécies. No caso aqui, você pode ver que tem 4 espécies, e eu vou pegar essas 4 espécies. Eu já tinha delimitado que elas seriam espécies que entrariam no meu estudo. Então, eu vou fazer o download dessas 4. Uma sequência por gene em FASTA, tá bom? E download. Beleza, já fiz o meu download. Agora eu vou passar para o próximo, que é o grupo dos Xernatras. Faz tempo que eu fiz isso, então eu posso dizer que eu erre, mas eu acho que esses Xernatras são armadilhos. São armadilhos. Então, aqui, ó, o Colepus e o Dasipus, os dois eu pego, tá?
e adiciono a minha sequência. Beleza. Depois eu vou passar para Euarcantoglire. Dentro de Euarcantoglire, na verdade, a gente tem 5 ordens, mas tem 2 ordens que eu não trabalho. Então eu vou trabalhar só com primatas, Scadentia e Rodentia. A primeira ordem que eu pego é a dos primatas, então eu vou vir aqui em primatas e vou selecionar esse monte de espécie aqui. Se eu demorar um pouco, desculpa. É porque são 13 espécies que eu tenho que selecionar. Aí depois que você seleciona, para você ter certeza que você pegou certo, você olha aqui em cima. Eu tenho 11, sendo que eu tenho que ter 13. Ó, faltou, por exemplo, o Homo sapiens logo em cima. E falta uma espécie, que eu acho que eu sei qual é. É o Pileococcus. Aqui. Ele mesmo. Tava faltando ele, tá? Então, pronto, eu tenho minhas 13 espécies. Eu faço download. Ok. Beleza. Agora eu vou passar, então, para Lagomorpha, né? Que são os rodentes. Os rodentes não, desculpa. São os... Cadê vocês? Isso. Coelhos. Nossa, demorou. Aí. Eu vou pegar 2 espécies aqui. Esse e esse. Fiz o download e agora eu vou para os rodentes. Agora sim os ratos. Tranquilo. Então eu peguei, aqui você pode ver são 5 espécies, e eu faço o download. Como eu falei, como eu vou padronizar esse número, pode ser que esse número mude, tá? Então, depois eu te mando certinho. Aí eu vou ter os organismos de Eulipótipla, de Lauracetéria, que é a ordem onde estão, a super ordem onde estão os cetáceos. Eu procuro colocar representante de todas as ordens, tá? Nem sempre dá certo, porque às vezes a sequência está muito ruim. Mas eu procuro fazer isso sim. Não, não é isso. Acho que eles estão aqui.
Vamos ver? 12, falta um. Ai, caramba. Esse trabalho é chato, mas precisa fazer. Tá. Aqui. Pronto, beleza. Selecionei 13 das 13 espécies. Faço o download. Pangolins agora. Eu pego só uma. Eu vou então para Ceratodactyla depois. Isso mesmo. Então, Ceratodactyla são os ungulados de pés pares, né? Na verdade, o grupo é Artiodactyla, tá? Mas tem cetáceos juntos. Aqui eu pego bastante espécie também. Obviamente, todas as de cetáceos possíveis a gente inclui. Fora, por exemplo, essa aqui é uma flutuante. Nem sempre a gente tem a sequência do hipopótamo, mas quando a gente tem, a gente inclui, tá? Porque o hipopótamo, ele é o parente terrestre mais próximo ao ancestral que deu origem aos cetáceos. Então a gente inclui. Nem sempre ele tá lá, mas se ele tá lá, a gente pega, tá? Então também tem que prestar atenção nisso. Tá. Aí eu subo lá, eu dou uma olhadinha, ó, tem 10. Eu tenho que ter 10, então tá certo. Aí depois disso eu pego. A partir de um momento, tudo para baixo é cetáceo, tá? Você pode verificar se você quiser, mas geralmente começa com lipotes, mas tudo para baixo do que onde quer que acabe os artiodáctilas vai ser os artiodáctilas terrestres, né? Vai ser cetáceo. E aí você seleciona literalmente todos, todos, todos. A gente vai tentar analisar tudo. Nem tudo vai dar, mas a gente tenta ter um maior dataset possível, tá? E é por isso, incluso, que eu estou refazendo o meu trabalho. Porque, por exemplo, Eubalaena glacialis, Balanoptera ricei, eram coisas que eu não tinha. Aqui, ó, houve um problema. Capra hircus, você pode ver aqui, ela não está no meu... Ela não está anotada, tá? Mas ela está aqui no meu dataset. Incluso, eu não sei o que eu selecionei, então, no lugar de Carpa hircus, porque agora eu vou ter o bagulho certinho. Eu tenho que voltar. Acho que eu selecionei alguma coisa errada. Porque eu não tinha selecionado capricos. Ah, tá, o hipopótamo, tá certo. Eu tinha 10, o hipopótamo ele é flutuante, ficou 11. Então, quantas eu tenho? Eu tenho 17 espécies de cetáceo, que realmente é o que eu esperava, é quanto tá dando depois que eles lançaram os novos genomas, tá? Eu baixo, então, a espécie de cetáceo, bacana. Depois eu passo para Chiroptera, que são os morcegos, tá bom? Aqui também eu pego um pouco espécie, porque eu não estou muito interessada no comportamento de ecolocação ou alguma coisa nesse sentido, que é o que eles teriam de convergência, né? Por isso que eu pego também bastante primata. Você pode ver que, tirando Laura Zetéria, a outra ordem que eu represento muito são os primatas, porque existe ali uma convergência. E aí, Perissodactyla, que são os ongulados de pés ímpares, né? Pronto. Se você quiser, depois, é claro, a gente pode discutir como é que eu cheguei a esses nomes de espécies, tá? Mas isso não é importante agora. Bom, então eu tenho aqui todas essas pastas, né? Você pode ver que eles vieram com esse nome genérico mesmo, e você não precisa renomear. O meu arquivo vai fazer isso por você. E eu vou mostrar isso num outro vídeo, tá? Porque agora o que eu vou fazer é fazer exatamente isso para para todos os genes que eu preciso. Então eu tenho mais 5 genes para fazer isso, tá bom? Depois a gente continua.
Pronto, eu já baixei todas as sequências que eu precisava, porém acabei de achar alguns probleminhas que eu não tinha tido antes, na hora de eu fazer o download da sequência de primeira vez. Mas é bom que a gente tenha esses problemas, porque aí eu te mostro o formato que eu preciso que esses arquivos estejam para a gente prosseguir para outras etapas de preparo de arquivos para finalmente fazer as análises, tá? Então, eu vou compartilhar com você a minha tela para te mostrar o problema que eu achei que eu não tinha achado anteriormente e como a gente pode solucionar esse problema. Ele vai acabar dando um trabalhinho a mais que eu não tive que fazer na minha época, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então, vamos lá, eu estou já apresentando aqui para você, né? Bom, primeira coisa, eu recomendo que você baixe esse editor de texto chamado Crimson. Ele tem tanto para Mac quanto para o Windows, que é o caso aqui do meu computador. E ele é um editor de texto super leve, só que muito melhor, muito superior ao bloco de notas e por diversos motivos que quando chegar a hora eu trato, tá? Mas basicamente eu recomendo que você baixe esse editor de texto. Então, aqui estão os meus downloads de todas as pastas que eu baixei. Você pode ver que eu não renomeei nada e eu não preciso renomear. E eu vou, por exemplo, abrir a primeira do GNMCPH1, tá? A primeira que eu baixei, ou seja, dos organismos Afroferia. Você pode ver aqui que eles estão exatamente no formato que eu preciso que eles estejam de um arquivo FASTA. Ou seja, eles têm esse sinalzinho de mais, eles têm o identificador da sequência. Se eu pesquisar no NCBI esse número, eu vou achar exatamente essa sequência e eu espero encontrar para todos eles, tá? Tá vendo que todos têm, aqui no caso só tenho duas sequências, mas todos têm o sinalzinho de mais. Claro que aqui funciona que nenhum editor, você pode dar Ctrl F, por exemplo, pesquisar o sinalzinho de mais e ir procurando, ó, Ctrl F, Find Next, e aí você tem que encontrar. Se você não encontrar o sinal de mais que você esperava, você vai ter que mudar isso. Eu, por exemplo, encontrei aqui, ó, esse arquivo, por algum motivo, ele veio assim, ele veio com um espaço, o cabeçalho da sequência, mas ele não tem o sinal de mais, e eu não sei porquê, nunca tinha visto esse problema. Porém, a gente precisa alterar isso. Então, eu vou lá e pesquiso Ecos Cabalos MCPH1, que é o nome do gene. Eu pesquisei aqui no meu NCBI e eu achei. Como é que eu fiz essa pesquisa, né? Deixa eu te mostrar. Eu literalmente pesquisei Ecos Cabalos MCPH1 no NCBI. E eu achei aqui, microcefalina 1. E eu vou no HFSEC Transcripts, porque eu estou trabalhando com sequências de transcritos. Então, eu encontro aqui, tá vendo? É esse o cabeçalho que eu preciso. Ecos, cabalos, microcefalina 1, transcript variant X1, que é a que eu tenho aqui. E, então, eu verifico aqui qual é o número que deveria estar indicado, que por algum motivo não está. Eu dou Ctrl C nesse número, eu venho aqui no meu arquivo, eu insiro um sinal de mais, e eu coloco, e eu salvo, tá? Por algum motivo também, ó, você pode ver que agora o cabeçalho tá igual. Por algum motivo, aqui, a sequência de baixo, ela também não tem. Então, eu vou dar um Ctrl C no nome dessa espécie aqui que eu não conheço. E eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou digitar aqui, vou escrever MCPH1, vou esperar ele fazer o trabalhinho dele. Achei aqui, tá? E aqui, claro, ele vem com uma sequência de gene, mas lembrando, eu quero a sequência de transcrito. Vai ter sempre um XM na frente, tá? É isso que a gente está procurando. Ctrl C. E você vai vir aqui e alterar. E pronto, tá feito esse arquivo. Como eu falei, eu não sei porque tá dando esse problema, mas agora, por conta disso, a gente vai ter que ter essa etapa extra de revisar os arquivos, tá? Eu não sei se você conhece muito bem o NCBI, mas basicamente é isso que você vai encontrar. Então, aqui é predito, como está escrito, que o gene microcefalina 1 esteja nesse trecho de RNA mensageiro. Aí você tem todos os dados do projeto, tá? E aqui a sequência que você acabou de baixar de outra forma. Essa é a sequência que você baixou, tá? Bom, como eu falei, são as sequências de transcrito, não as sequências de genes. Então, qual é a diferença? Genes, introns e exons, transcritos, RNA mensageiro, mas eu já te informo que aqui não tem U, embora vocês poderem encontrar uracila no RNA, aqui a gente já tem ele em formato de tirosina, porém também é diferente do CDS.
que é a forma como a gente chama quando o RNA está maduro, ou seja, ele vai de frato transcrever para proteína. O CDS é basicamente os exons que vão fazer, a partir daquele gene, a proteína. Então, a gente precisa baixar essa sequência também, porque o programa que a gente usa utiliza de CDS. E eu vou mostrar como é que você vai fazer isso depois. Mas antes eu vou ter que fazer essa etapa de editar esses arquivos que, por algum motivo, pelo visto, pelo menos esse veio errado. Então, é bom dar uma checada em todos, tá? E aí depois eu volto com mais informações. Oi, então fiz aquilo, por surpresa não só tinha um arquivo que estava errado, então, mas tudo bem, melhor prevenir do que remediar. Uma vez que os arquivos estão lá, novamente sem renomear, sem nada, do jeitinho que eles vêm baixados daquela página, você vai então começar a rodar um script em R. Eu uso o RStudio, então recomendo que você use também. E é claro que, assim, tem coisas lá que você vai usar, como, por exemplo, baixar uma extensão do pacote Reticulate para R, onde você baixa uma extensão para utilizar funções em Python, porque eu tenho scripts tanto em Python quanto em R, que você vai usar. A gente pode depois fazer uma ligação, eu te explico como é que você baixa essas coisas no seu computador, caso você não tenha autonomia para instalar direitinho os pacotes e tudo mais. Mas é só para poder fazer rodar as coisas, tá? Esse script é tranquilo, ele até agora pelo menos não deu nenhum problema para mim, outras pessoas também usam e aparentemente não dá problema. O que ele vai fazer? Ele vai obter as sequências que a gente precisa, ele vai renomear os arquivos da forma como a gente precisa, e à medida que for acontecendo eu vou te mostrando, eu vou te apontando, tá bom? Então vamos lá, eu já tenho aberto aqui o meu R, aqui estão as minhas sequências, né, de funções, como você pode ver, e os valores. Isso aqui estava tudo limpo, eu não vou limpar agora, mas ele estava tudo limpo, eu importei tudo, ou seja, eu rodei essas linhas aqui de cima, tá? Selecionei tudo, dei Ctrl Enter e rodei. Depois disso, eu vou rodar essas duas linhas aqui, essa condição de if, tá vendo aqui? E olha lá, ele me informa que todas as funções foram importadas corretamente, ou seja, posso começar a fazer que não vai ter problema nenhum, tá? Aí aqui, como você pode ver, né, eu tinha feito antes de todos juntos, mas agora eu fiz também do GNE e dos outros genes. Então, eu gosto de anotar para não me perder de tudo que eu estou fazendo, tá? Olha lá. Então, esses genes todos vou trabalhar nesse script agora. Então, olha lá, eu escrevo o quê? Eu consegui baixar 18 sequências de cetáceos manualmente. Para todos eles, eu obtive essas 18. E eu posso me perguntar, existem mais que eu não estou pagando? E para me perguntar isso, o que eu faço é fazer um blast, tá? O blast, ele é uma ferramenta onde você usa uma sequência de referência e você procura nos dados do NCBI se existem outras sequências que podem estar remontando aquela sequência de referência. Isso é muito utilizado para genomas que não estão anotados ainda, então você não tem aquele gene certinho. Porém, eu não vou rodar o Blast agora no meu computador, porque eu tenho certeza que não existem outras, eu já fiz isso antes, as que tem estão agora anotadas, mas para os genes que você for fazer, eu peço que faça isso, tá? É bem simples, você vai alterar, caso você precise, o nome do gene aqui, né, tipo, é o gene X. O X, o nome é sempre esse, RefSec Transcript, e a 2. A pasta 2 é a de primatas. E qual é a sequência que a gente vai usar? A de humanos, que geralmente é a mais bem anotada. E aí ele vai fazer várias manipulações com essa sequência, tá bom? Ele vai obter a sua sequência, tal, não sei o que. Ele vai escrever a sua sequência nesse query aqui, tá bom? Que é a sequência apenas do transcrito para humano, e é essa sequência que você vai utilizar para o seu blast. Aqui nesse file, você vê que o caminho é o do meu computador. Quando a gente for fazer o seu primeiro sozinho, eu te indico uma estrutura de diretórios onde você pode fazer, e aí você não vai precisar manipular, você vai sempre ter eles todos no mesmo lugar. E aí, como você salva, né? Aqui é o caminho do meu computador. Mas eu vou pular essa etapa agora, tá? Quando a gente for rodar com você, aí a gente faz. Tá. Agora a gente cria uma única pasta single multifasta, ou seja, várias sequências FASTA junto, com todas as sequências de transcritos que a gente baixou agora, tá? Então, primeiro a gente vai rodar a função inicializar. É só selecionar a linha, Ctrl Enter. Ele não encontrou a função inicializar.
Eita, como não? Eu acho que alguma dos meus sources ele não rodou. Foi? Foi. Então é isso, tá? Tava faltando ali um dos meus scripts. Beleza. Vamos lá. Agora tá certo. Então, inicializar. Aí ele pergunta qual é o gene dos arquivos. Eu vou começar pelo primeiro, TRNP1. E aí ele vai falar quais ordens de mamíferos que são atribuíveis aos arquivos, tá? Que são as ordens que a gente está trabalhando. E ele já criou um objeto aqui para mim, você pode ver o objeto TRNP1, que é o gene. Aí eu tenho a função juntar arcantoglires, ou seja, ele vai juntar os arquivos de primatas, rodentes e coelhos. É só rodar. Pronto, true, true, ou seja, verdade, verdade. Funcionou. Glória etérea, ele vai me retornar 5 trues, porque eu tenho 6 ordens sendo concatenadas, no Arcantoglires que eram 3, 2 foram concatenadas. E caso você queira ver o que está acontecendo, é só vir aqui em downloads, olha. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Aqui, ó. TRNP1, tá como todos os outros. TRNP1, RESEC, transcrito, tananã, transcrito, tananã. Você pode ver que agora eu tenho uma única pasta chamada Arcantoglires, que reuniu as pastas 2, 3 e 4, uma Loras Etérea, que reuniu as 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e aí só me faltou a froteria, que é a que não tem número, e a primeira, que é a de Chernatra. Só falta fazer essas, né? Aí você vai rodar aqui para renomear arquivo. Pode rodar do jeito que tá. O que aconteceu aqui? Ele muda o nome do que era. Deixa eu te mostrar. Ele mudou para a fruteria. Tá vendo? O que não era fruteria, agora ele identifica como a fruteria. E finalmente você vai fazer isso também para Xenartra. Então você roda outra linha, você vai lá no seu pasta de downloads e verifica Xenartra. Claro que não precisa ficar vendo isso não, tá? Ele vai rodar normalmente. Depois disso, você vai rodar esse bloco de comandos, tá? Você seleciona tudo aqui e roda. E ele vai printar para você, por isso que você não tem que ficar vendo. Ele vai printar e tá exatamente do jeito que você precisa que elas estejam, todas identificadas, tá bom? Isso é apenas renomeação de arquivos, tá? Agora eu vou rodar a função juntar arquivos, que vai colocar todo mundo no mesmo lugar. A partir daqui, você não tem mais como separar. Por isso que eu falei, tenha certeza de quantas sequências você tem e se você deixou de baixar alguma, porque se você não tiver certeza, vai dar erro depois na hora de nomear as ordens, tá? Juntar arquivos, pode rodar. Mover arquivos, olha lá, ele vai colocar isso numa pasta para mim específica. Quando eu for mandar esse arquivo para você, a gente vai ter que mudar o diretório para mandar para uma pasta específica do seu computador, tá bom? Depois a gente faz tudo isso. Eu vou mover os arquivos e depois esse remove aqui é só para eu limpar o meu ambiente, para ele não ficar com muito objeto obsoleto, tá bom? Ele limpa ali em cima. Então, o que significa isso? Você pode ver que eu não tenho mais nenhum TRNP1 aqui no meu computador, todos eles acabaram, e eles estão exatamente onde eu quero que eles estejam. No meu computador é uma pasta dentro de mestrado, né? Depois a gente vai ver onde você põe no seu, para poder identificar certinho e você não ter um trabalho de perder esse arquivo, tá? E nem de ficar mudando ele, e às vezes tem algum erro. E ele tá aqui dentro, transcript muito fácil, tá? Então, quando eu entro aqui, ó, opa, ó, TRNP1 Transcript Sequences. E esse é um arquivo único com todas as sequências que eu tinha acabado de baixar, tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai pegar algumas informações, como está escrito aqui, né? Então eu vou rodar obter aparadores, esperar a função rodar. Pronto. Ó, ele me deu uma warning message. Ah, mas é porque provavelmente no arquivo final alguma linha ficou sem informação ali no final, tá? Mas você pode rodar trimmers, ó lá, você vê que foi certinho. Eu tenho, então, 74 espécies nesse meu arquivo. E, realmente, o meu dataset deveria ser 75, porém, nesse gene específico, eu não encontrei uma das sequências para a Perissodactyla. Eu vou ter que manipular, incluso. Então, por conta disso, eu tenho 74 espécies. Aí ele vai cortar. Ele vai me formar a mesma coisa, tem uma linha lá que tá zoada, mas soltou o pronto, deu certo, tá? E você roda a information. E você vê exatamente o que eu pedi para ele fazer. Tirar todos os headers.
Então, tirar não, né? Porque elas ainda estão no arquivo original. Mas agora eu tenho um objeto separado com todas as informações do meu header. Então, eu tenho todas as sequências que eu tenho e os identificadores dela, tá? Para que eu vou usar isso? Porque, olha lá, obter data frame. Pronto, eu obtive um data frame. Caso você queira ver, é esse DFI, eu vou te mostrar o que ele criou, tá bom? Pronto. Eu tenho de um lado o ID do transcrito e do outro lado a espécie, a informação daquele transcrito. Esse ID do transcrito é importante para eu poder obter as outras sequências, principalmente a de CDS, para poder fazer os outros trabalhos. Você vai ver como é que é. Então, isso aqui é importante. E agora eu vou usar a função organizar ordens. É aqui que é importante eu ter certeza das sequências que eu baixei. Eu vou ter que alterar e eu vou mostrar para você como. E agora a gente vai atrás das nossas sequências, que nem está escrito aqui. Uma coisa importante é achar um padrão da escrita. Ou seja, deixa eu te mostrar o que eu quero dizer com isso. Quando eu abro aqui, você está vendo que TMF1 Regulated está aparecendo em todos eles? Eu quero excluir fora essa informação. Eu quero só que apareça o nome da espécie para mim. Então, eu posso dar Ctrl C aqui no TMF1, porque isso aparece em todas as minhas sequências. Então, ele é um padrão, tá vendo? Eu vou apagar isso aqui e vou colar TMF1. E agora, eu vou rodar, tá? Tá escrito que os identificadores foram alterados. Aonde? Aqui na minha pasta do TMF1? Não. Eles foram alterados na minha sequência de transcritos. Então, vamos lá ver. Transcritos, multifasta. Deixa eu clicar aqui. Ele não vai abrir, acho que aqui do lado. Acho que eu tenho que abrir o arquivo. Tá abrindo. Olha lá, você pode ver que ele renomeou. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o transcrito, o nome da minha espécie e, no final, o gene, para todo mundo. Então, é isso que eu quero dizer quando encontrar um padrão, tá? Encontrar um padrão que vem logo depois do nome da espécie, no cabeçalho do transcrito, para ele poder excluir para você, tá? Ok. Agora, a gente vai fazer uma etapa para obter o que eu diria o grosso e o must desse script, que é as sequências de gene, que a gente não usa para nada, porém a gente ganha também uma tabela muito legal de um monte de informação que eu perderia um puta de um tempo se eu fosse obter ela no... pesquisando. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar no botão aqui do Windows, né? Você vai abrir o seu Windows. Deixa eu fechar isso aqui só para... E você vai digitar CMD. E isso você vai abrir uma coisa chamada prompt. Isso aí, ó. Prompt de comando, tá? Você pode digitar prompt também, se você quiser. E aí, ó lá, ele vai abrir bonitinho. Isso aqui é basicamente o background do seu computador, tá? Dá para rodar as coisas do seu computador nessa telinha preta. Você vai copiar as informações que a gente passar aqui, né? Uma vez que você tiver instalado no seu computador, vão ser os seus diretórios. Mas basicamente aqui eu estou mandando ele ir para uma pasta, CD é mandar, então vá para a pasta tal. E aí eu quero que ele rode essa função aqui, ó. Eu vou literalmente digitar Python, por quê? Porque o interpretador é Python, então inicie o Python e rode o script getGenes.py. E aí ele vai começar a trabalhar. Esse script também eu vou ter que alterar um pouquinho ele para mandar para você, porque ele está todo automatizado para os meus diretórios e o meu computador. Mas não se preocupe, coisa simples, coisa básica, tá? Ele vai começar aqui a rodar. E depois que ele rodar, a gente continua mexendo no R. Então eu vou fechar aqui o R, só para a gente não ficar se ocupando. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Opa, cadê o prompt? Ó, um e-mail para acessar o NCBI. Eu vou mandar o meu, caso você queira ver. Ele tá no... Ele é o meu e-mail institucional, né? Mas você também pode criar uma conta no NCBI, tá?
tanto faz. Qual é o nome do gene? TRNP1. E ele vai começar, então, a trabalhar lá. Você tá vendo? Ele pegou o primeiro transcrito que eu tinha e me informa tudo isso. E ele vai fazer isso com todas as entradas. Então, as 73 ou 4 espécies que a gente tem. Ele vai fazer isso para todo mundo. Ele vai obter o ID do gene, o link para chegar lá, se tem cromossomo ou não tem cromossomo anotado, qual é o tamanho da sequência do CDS, da sequência do transcrito, do gene, e assim vai. Então, depois a gente pode dar uma olhadinha como é que fica essa tabela, você vai deixar ele rodando no seu prompt e vai esperar, né? Isso aqui, depois a gente continua quando acabar, tá? Mas, basicamente, o que ele está fazendo é obtendo essas informações e jogando para essa pasta aqui, tá? Que se chama, no meu computador, Gene Multifasta. Então, ele vai obter a informação de uma espécie, obtém a sequência do gene, boto para cá, obtenha e boto para cá. Aqui, cada arquivo tem uma sequência. Eu também tenho uma função que vai juntar todas essas sequências para a gente. Embora o meu trabalho não utilize as sequências completas dos genes, é uma coisa que pode ser importante. E mais do que importante, eu precisava que ele entrasse da forma como ele entra aqui para obter essas informações. Senão eu não conseguia pegar tudo isso. Então, na verdade, a sequência gênica, ela é só um plus. Eu precisava mesmo que ele fizesse tudo isso. Ele identifica se está na fita menos, se está na fita mais, e uma série de fatores, tá? Então, eu vou deixar ele rodando, que esse vídeo já ficou longo, e depois a gente continua, tá? Deixa eu pausar aqui. Oiê! Você pode ver que hoje já é outro dia, então eu interrompi aquele vídeo que eu tinha gravado, porque eu estava analisando outro gene, e aconteceu uma coisa que provavelmente vai acontecer com você também, que no TRNP1 não aconteceu, mas agora com o gene MCPH1 aconteceu. Então, é justamente nessa etapa em que está do vídeo, para você não continuar as outras, porque não pode continuar as outras sem fazer isso, se acontecer para o seu gene. Ou seja, a gente está aqui na etapa do gene, né, do prompt de comando, e aí depois que sai lá a informação de, olha, terminei, tal, não sei o quê, você vai ver coisas assim, ó, que o coisa tal gerou um problema, ou que o outro coisa tal gerou um problema. Então, esse problema que o coisa tal gerou não vai incluir essa espécie na sua tabela de informação final, tá? Deixa eu subir lá no começo, porque eu já fiz isso para 2 espécies, então eu vou te mostrar aonde tá isso. Sobe mais uma. E gerou 5 erros esse meu gene aqui, tá? Ele não conseguiu recuperar a informação para 5 espécies. Significa que eu vou ter que incluir essas informações manualmente, tá? Então, vamos ver. Onde é que tá? Não, tá. Opa, onde é que eu tô aqui? Castor, vixe, sobe. Foi um primata que deu outro erro. É claro que eu já verifiquei, né? Mas, e outra, você não precisa ficar vendo na tela preta que deu erro, tá? Eu só vou te mostrar como é que a mensagem aparece. Aqui, ó, aqui eu rodei. Então, obviamente, não tá aqui. Mas eu vou descer, eu vou encontrar logo, logo esse erro. Eu vou... Como eu falei, não precisa olhar na tela preta, porque se isso acontecer, um arquivo a mais vai ser criado junto da pasta onde é criado a tabela de informação. Aqui, ó. Saimiri boliviensis, dessa espécie aqui, também deu um problema. Então, como é que eu vou saber disso se eu não olhar na tela preta? Vai lançar um arquivinho chamado MCPH1, nome do seu gene, Problematic IDs, ou seja, IDs que não deu para recuperar a informação. Você vai entrar nela, você vai ver aqui, ó lá, todos os IDs que deram algum erro. E esse do Saimiri boliviensis está aqui. Se você não olhar na tela preta, você não precisa nem saber qual é a espécie, porque o que você vai fazer? Você vai ler esse transcrito aqui, você vai abrir na sua tabelinha de ID de transcrito, o nome da informação e o clado, então aquela primeira tabela que se chama só o nome do seu gene, e você vai procurar aqui o transcrito, então o que deu erro. Nem sempre com Ctrl F você vai encontrar. Tá, ó, aqui, por exemplo, ele não encontra. Eu não sei o que acontece com o bloco de notas. Mas aí, ó,
tá ele aqui, ó. Saimiri boliviensis. Ele tem que estar logo após do Panspanicus e antes de Clorocebus. Isso. Quando você for na sua tabelinha de informação, você vai achar, é claro que eu já dei um espaço aqui, mas na verdade isso aqui vai estar assim, tá? Ó. Isso aqui vai estar assim, você vai ver que tá faltando uma espécie. Então, sempre seguindo a ordem correta, você vai manualmente preencher esses dados. E aí eu vou te mostrar como é que você faz isso, onde você encontra as informações para preencher essa tabela, porque se ela não estiver correta, depois dá mó BO, sabe? Então, você vai primeiro colocar o nome da espécie, sem underline, e depois você vai preencher outras informações. Caso você precise ver quais são, elas estão aqui em cima. E vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, então, copiar esse ID aqui, vir no Google, pesquisar NCBI, esperar o NCBI abrir. E aqui você vai colocar o seu ID. Ele vai encontrar para você. Pronto, beleza. Aqui as informações do transcrito, mas eu também preciso das informações do gene. Então, o que eu preciso? Eu vou encontrar aqui uma entrada chamada Gene, vai vir nesse Gene ID, abrir o link em nova guia. Tudo isso que a gente está fazendo manualmente é o que o programa faz por você, tá? É o mesmo caminho que o programa faz por você. Beleza. Então, vamos começar. Primeira coisa, onde está o genoma? Tá aqui, ó, localização, esse é o ID do genoma. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, não pode ter espaço, tá? Tira. Depois ele pede o nome do gene, o nome do gene é MCPH1. Depois ele pede o link para o gene. Essa é a entrada do gene, onde você tira a localização. A segunda tabelinha que você abriu, tá? Então você vai lá, copia, volta aqui, cola. Depois ele pede o ID do gene. Duas formas. Primeira, o ID do gene é isso aqui. É esse número, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou se você quiser verificar, o ID do gene está aqui na sua guia, tá? Depois ele pede o comprimento do gene, quanto o gene mede. As informações vão estar aqui na localização, tá? Então você precisa fazer uma conta de menos. Você vai copiar esse número aqui, Ctrl+V na sua calculadora, esse número aqui, Ctrl+C, você vai fazer menos, colar, você vê que esse gene tem esse comprimento aqui, então Ctrl+C, Ctrl+V, opa, aqui, vírgula, tira o ponto, e outra, adiciona mais um, tá? Porque a gente tá contando nucleotídeo, então o primeiro nucleotídeo também conta. Beleza, agora o nucleotídeo que começa e o nucleotídeo que para. São essas informações que você usou aqui, tá? Então, olha lá, o nucleotídeo que começa é o menor número, né? 2, 1, 4, 3, 0, 4, 20. É um número muito grande. Não vou decorar. Eu vou copiar daqui mesmo. É esse primeiro. E o que para é esse aqui, né? É até onde ele vai. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. Depois ele pede exons. Quantos exons tem? Tá aqui escrito. São 14 exons dentro desse gene. Você escreve 14. Depois ele vai pedir a localização, ou seja, cromossômica. Qual cromossomo que ele tá. Aqui tá escrito que é o N. Ou seja, não se sabe qual cromossomo ele tá. Essa informação vai ser escrita dessa forma aqui, tá? Ó. Pode copiar de outro lugar. Ela vem com basicamente colchetes, unknown, tanana. Depois ele pergunta se é um complemento ou não. Onde você vai ver isso? Aqui, vírgula, complement, então é verdade que é um complemento. Se não tiver esse vírgula complement, então não é um complemento, aí você vai colocar false. No caso aqui, é true. Se não tivesse, você escreveria false, tá bom? Depois a gente vai passar para a tabela de informações do transcrito. Ou seja, pode fechar essa informação aqui, a gente vai aqui para cima. Você vai copiar esse nome aqui, porque é o nome do transcrito. Você vai vir aqui, dentro de aspas, copiar. Beleza?
Depois, a outra informação, ó, é o link para o transcrito. Ou seja, essa aqui. Ctrl C. Vai descer lá. Ctrl V. Depois, o ID do transcrito. É isso aqui, né? Ou, claro, você também pode ver na sua própria lista, eles têm que bater. Ou aqui, ele também tem que ser sempre o mesmo. Depois, ele vai pedir o comprimento do transcrito, tá? Então, é isso aqui, ó, 2.526 pares de base. Então, você vai lá e escreve 2.526. Depois, o comprimento do CDS. Onde está essa informação? Aqui embaixo, CDS, tá vendo? Qual é o comprimento do CDS? Exatamente 2.526. Se essas informações mudarem, você vai ter que fazer a continha de menos, como eu mostrei do Gene. Você vai fazer a continha de menos e sempre adicionar mais um, tá? Mas aqui no caso, o CDS é 2.526 também. O que significa? Significa que essa entrada, ela, ao mesmo tempo que você tem a sequência de transcrito, você também tem a sequência de CDS. Para algumas entradas não é assim. Provavelmente a anotação não está tão boa. Porque geralmente o transcrito é para ser maior que o CDS. Mas isso não é problema nosso. É a entrada que tem, é a entrada que a gente vai usar. Mas isso pode ser analisado depois, sabe? Aí, a próxima informação é proteína. Qual é o nome? O nome da proteína é microcefalin. Então, Ctrl C. E o nome da proteína, você pode ver para outras, ela vai sem aspas, tá? A única coisa que tem aspas é o nome do transcrito, que é esse transcript. Depois, ID da proteína. Aonde eu vejo isso? Aqui, ó, Protein ID. Aí, vem, Ctrl C. Ctrl V. Depois ela pergunta se está reverso ou não, ou seja, se ela é lida no sentido reverso ou não. Aqui você vai copiar a informação do complemento, porque se ela está na fita complementar, ela é lida de forma reversa, né? A gente sabe que o sentido é sempre 5 linhas, 3 linhas, então se você está lendo na fita complementar, que é 3 linhas, 5 linhas, você tem que ler em reverso. Então, a lógica é essa, é para você complementar. Se algum dia você vê que essas informações não estão batendo, tem alguma coisa muito errada na anotação. Tá? Elas têm que ser a mesma. Pronto, tá feito isso. Agora tá na ordem, Panspânico, Saimiri e Clorocebus, que nem você esperaria. Você vai olhar para sua próxima lista, se tiver um outro ID para fazer, e vai continuar fazendo. E assim você vai até completar a sua tabela, tá? Isso é bem importante. Antes, então, de você continuar com o meu videozinho da noite anterior, para você saber o que mais você faz, tá? Então é isso. Oi, vou voltar aqui a compartilhar a tela, porque nosso resultado da função getJeans, né, do script, terminou, que estava rodando o prompt. Beleza. Então, aqui a gente pode ver o prompt, e você pode ver que demorou 30 minutos, mais ou menos, para baixar todas as sequências de informações. Porém, no final, você vai ter isso aqui, todas as sequências em uma única pastinha de todas as espécies que você quer. E o que eu acho mais legal, aqui na pasta info, você acabou de criar uma pasta TRP1 Information, que é uma tabela, por enquanto ela está em CSV, ou seja, ela não está que nem Excel, mas ela é uma tabela com organismo, genoma, o nome do gene, o link para acessar no NCBI, e todas as outras informações que a gente foi coletando, que ele descreveu aqui, coletou pra gente, tá? Isso aqui é uma coisinha que facilita muito a vida. Bom, vamos voltar lá pro nosso script. Depois, essa linha 7WD, ela vai ir para lá, ou seja, você mandou o programa ir para dentro da pasta. Que pasta é essa? É a pasta onde estão as sequências de genes que ele acabou de baixar, uma para cada espécie. E ele vai chamar essa função chamada Gene Multifasta. O que ela faz? Ela cria uma única pasta com todas essas sequências, tá? Então, estou botando para lá rodar. Olha lá, ele lista todas as sequências que ele pegou e fala, a pasta multifasta foi salva. Aonde? Lá na mesma pasta em que ele estava trabalhando. Então, aqui, ó. Olha lá. Sequências de genes de todos eles, tá? Aí eu volto lá para o NCBI e eu boto para dar rename
Ou seja, ele vai entrar dentro da pasta. Ah, eu não mostrei ela antes, né, infelizmente. Mas eu vou clicar aqui para te mostrar a prévia. Oi? Não? Não vai mostrar? Ah, verdade, esquece. Tá no editor que não mostra. Eu vou clicar aqui para você ver. Agora, olha lá, todos os identificadores, basicamente, o que essa função fez foi trocar todos os espaços por underlines, porque no computador espaço é uma coisa problemática. Então, ele trocou todos os espaços por underlines. A gente vai continuar manipulando essas pastas, tá? Então, pode fechar aqui. Vamos voltar lá no R. Olha lá. Você tem que encontrar se nenhuma teve um CDS não definido. Por quê? Porque agora a gente vai justamente pegar o CDS, que é a região codante, que é a região que a gente usa para o nosso programa. Então, se por algum motivo essa região não tiver anotada para as espécies que a gente tem, vai gerar um problema no algoritmo, tá? Então, você vai rodar essa função chamada readCSV. Olha lá, você pode ver que ela vai ler a tabela que a gente acabou de criar, né? Que o programa criou para a gente, melhor dizendo, que é aquela tabela que eu te mostrei. E ela vai importar aqui. Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou ver exatamente aquelas colunas em formato de tabela, então fica mais fácil de ver. Olha só. Olha lá. Organismo, genoma, gene, tá tudo aqui bonitinho. Quando a gente passar para o Pixel, a gente vai ver exatamente isso, tá? E aqui você pode ver, eu tenho uma coluna que tem comprimento do CDS, o nome da proteína e o ID da proteína, tá vendo? Reverse se ela tá na fita reversa ou não. E aqui, se por algum motivo eu não tiver informação, como por exemplo aqui, qual é o comprimento? Nenhum. Proteína? Nenhuma. Eu não tenho proteína. Então, para essa espécie, que é a Capra hircus, eu não tenho CDS depositado. E isso geraria um problema, porque não tem nada para eu recuperar. Essa informação não existe. Então, eu vou fazer o quê? Esse objeto, ele se chama match, ou seja, ele encontra nessa tabela que a gente está analisando, que é o data, na coluna CDS length, o que for igual a zero. Rodei. O index, olha lá, acabou de criar aqui, ele tem comprimento, entendeu? E ele indica para você que é a coluna 47. Ou seja, que se você vier, se você vier aqui ver, a linha, desculpa, 47. Vamos embora? Isso. A linha 47 é a linha Capra hircus. Então, ele encontrou... Ai, caralho. Ele encontrou pra gente a linha em que não tem um CDS para eu rever. Então, com isso, eu posso printar, se eu quiser, ó, index 47. Aí, se é o caso, você vai tirar os asteriscos daqui, tá? Quando tem asterisco, não tá rodando a linha, né? Então, o que que é? Ó, species. Eu tenho, então, o código do genoma dessa espécie e eu vou salvar o transcript to avoid. Tá vendo? Então, o que que é esse arquivo? Esse arquivo, ele vai salvar para mim, ó, o que eu rodei aqui, ó. O index, a coluna 16, 0. Ou seja, ele tem 0 e eu quero que você ignore, quando você rodar a função, eu quero que você ignore isso, tá? Porém, eu tô achando que em species era para ser o nome do organismo, porque faz mais sentido, então eu acho que aqui estava errado, tá? Olha lá, Capra hircus, eu usei uma vez só, que foi justamente a Capra hircus que deu problema, se eu não me engano. E o transcript to avoid não faz sentido eu querer que ele pegue o 16, porque é 0. Eu quero que ele pegue o transcrito. Então vamos lá. É o transcript ID. É 2 para trás. Eu selecionei a coluna errada. É a 14. Pronto. Ok, agora sim, agora eu tenho o código do transcrito que ele não vai pegar a informação, tá? Aí aqui também essas informações, o caminho para onde tá, a gente vai mudar para você, mas ele vai basicamente acessar aquela lista que eu tinha de Ds lá do começo, lembra? E ele vai me puxar todos os CDS dela, tá?
Então, vamos lá, pode rodar. Olha lá, ele vai me perguntar se tá alguém salvar nessa pasta. Eu não quero que ele salve nessa pasta, então eu vou responder um N. Eu coloquei N, dei Enter. E aí ele quer que eu informe, então, o diretório para onde eu quero salvar. No caso, eu vou querer salvar aqui, ó. Essas funções, elas, né, que estão pedindo para eu informar alguma coisa, elas foram feitas de uma forma bem mais genérica, diferente do resto do script. Por isso que eu consigo aqui colocar informações que nos outros eles vão automático. Então, vou lá, informei para ele a pasta que eu quero que ele salve o que ele obter de CDS, olha lá. Foi determinado e foi baixado. Então, se eu clicar aqui, eu tenho as minhas sequências de CDS, tá vendo? Vamos lá. Agora eu quero dar um rename CDS. Ó, então lá na pasta que eu tava, a partir dos nomes que eu já tinha, e aqui eu tenho um transcript para dar o iVoid, né? Então aqui existe esse objeto que eu já criei, que estava no asterisco porque não era para ele ser rodado, e agora eu vou pedir para ele rodar. Então você vai ter uma coisa mais ou menos assim, te informando qual é o comprimento do CDS, a espécie, e aqui você pode ver que eu não tenho mais a capra Ircus, e eu tenho certinho quem eu tinha que ter, que no caso embaixo dela é o Lipotes, e acima Tursiops truncatus, se você quiser ter certeza. Você vem aqui na tabelinha, aqui ó, e verifica, tá vendo? Tursiops, Lipotes, capra não tá lá porque ela não tem, tá bom? Beleza. Então, isso aqui funciona, tá? Eu tava tendo um outro probleminha, na verdade. Isso aqui funciona. Beleza. Mas como eu falei, não é todo lugar que vai ter. Então, se não tiver, você tira. Se tiver, você deixa. Tá bom? Agora, vamos continuar. Agora a gente vai combinar as ordens com as informações que a gente tinha naquela tabela, tá? Então, eu vou importar aquela tabela lá do começo. Opa, voltei. Aquela tabela lá do começo que tinha as ordens, né? Pra te lembrar quais que elas são. Olha só. Transcrito do ID, informação e o clado, né? Beleza. Aí eu vou extrair só a 4, que são as ordens, e eu vou combinar isso nos meus dados. Porém, está dizendo que eu tenho 75 em uma e 74 em outra. Ou seja, tem alguma espécie que está em uma e que não está na outra. Deixa eu verificar se realmente é isso, ou se é aquele caso de sem querer. Olha lá, sem querer eu tenho uma linha a mais no meu arquivo, tá? Se for o seu caso, você pode remover isso manualmente, mas eu vou aproveitar que eu tô aqui no R, que eu consigo fazer isso aqui no R mesmo, tá? Mas você pode manualmente entrar lá e excluir essa linha, tá? Eu só vou fazer isso aqui rapidinho. Pronto. Agora eu tenho exatamente o que eu preciso, vou combinar os meus dados. Ué? 74, 74. Oxi. Ah, tá. Eu manipulei meu data raw, então eu tenho que extrair de novo as minhas ordens, beleza? Agora sim. Ordens, tá vendo? 74. Agora eu junto. Depois eu vou botar, o que eu tô fazendo é colocando, eu criei um novo objeto, tá? Deixa eu te mostrar. Que chama dados combinados, que vai ter tudo que tinha, mais as ordens. Aqui você pode ver, as ordens foram pro começo, tá? E eu aqui coloquei como nome das colunas os nomes que eu gostaria de encontrar. E aqui eu vou rodar uma função que é só para eu poder trocar, tá? Só para não ter que fazer isso manualmente. Eu vou colocar, porque antes estava organismos e o nome das espécies. Agora eu quero o nome das espécies e o organismo depois, tá? Então, eu já rodei isso. Você pode ter organismo e as ordens do lado. Só porque eu não queria fazer isso manualmente. Isso aqui é um write CSV, ou seja, eu vou salvar essa tabela, que só existe no meu R, agora ela existe no meu computador. E aonde que ela tá? Ela tá no
sequences info information, ou seja, ela tá aqui. Olha lá, ela foi atualizada, tá? Você pode ver que por horário ela atualizou, agora ela tem todas as informações que eu quero. E eu vou remover o meu CSV antigo, que era só o que tinha os IDs, aquele bem anterior. Tá, beleza. Agora, a gente vai renomear todas aquelas files, por exemplo, aqui o CDS, você vê que ainda tem outras informações, que podem até ser úteis no momento, mas para rodar os nossos programas, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar tudo isso, tá? Então, eu criei esse headers, eu renomeio o CD, eu leio o arquivo CDS e renomeio todo ele, e depois eu salvo o arquivo, tá? No mesmo lugar que eu queria. Transcriptos eu vou fazer a mesma coisa. Ah, tá, tudo bem. E escrevi. E genes, que é aquele arquivo gigantesco. E pronto. Escrevi, tá vendo? Tudo, de uma vez que você automatizar para as pastas do seu computador, vai ser só rodar um monte de linha, Ctrl Enter em tudo e vai dar certo. E aqui é um remove, ou seja, é para você limpar o seu espaço, tá vendo? Ou seja, chegou no final, limpou tudo, você tá praticamente pronta para começar de novo. No caso, eu vou ter que só dar um remove extra, porque tem alguns objetos que eu criei só porque eu estava tentando arrumar aquela função, né? E, claro, o transcript to avoid, quando ele tiver, você remove ele também. É só dar esse rm aqui, se quiser. Pode botar uma vírgula e escrever transcript to avoid, que você criou, excluir, e pronto, você está pronta para voltar e fazer tudo isso de novo para o próximo gene, para o próximo gene, para o próximo gene, e para quantos genes você tiver que fazer, tá certo? No final de tudo, o que a gente obtém, então? A gente obtém essa tabela aqui, com todas as informações. Eu vou gravar outro vídeo mostrando como é que você faz o Excel dela, que eu tenho um padrãozinho. Você obtém todas as sequências unifasta do gene e as sequências completas. Não tem, eu não vejo por que guardar tudo isso, tá? Eu nunca usei e só ocupa espaço. Então, eu vou simplesmente excluir e vou deixar só a multifasta, que mesmo assim eu também não encontro espaço para ela, mas fica aí. O CDS é um arquivo só. E os meus transcritos multifasta. Lembrando que no CDS eu não tenho a espécie de caprinos capraíricos, né? E aí esse info, como eu falei, depois a gente vai colocar ela numa tabela Excel, num formato que eu já uso. Eu vou gravar um outro vídeo para isso. E aí tá feito. Fez isso com todos os genes que eu tenho que fazer para todos os outros que eu ainda tenho. Essa sua parte de organizar os seus arquivos tá tudo certo. Aí a gente vai para as próximas partes de análise, tá bom? Então, até a próxima. Vou parar aqui a apresentação.